sejam bem-vindos ao treinamento online da Via. Meu nome é Cláudia Luz, sou nutricionista do Departamento de Inovação. Hoje o treinamento é sobre o Curate. Então, o Curate é um produto à base de açafrão de cúrcuma longa, então ele é uma matriz de cúrcuma 100% natural. O Curate, assim como a curcumina, né, o açafrão, ele vem ganhado uma maior visibilidade, tanto na comunidade científica, como também no gosto dos consumidores, devido a essa ação anti-inflamatória, antioxidante, cada vez mais mostra-se os benefícios da utilização da cúrcuma, da curcumina, como uma estratégia para a manutenção da vitalidade e da saúde. Então, o Curate, ele também tem essa propriedade de ser um produto anti-inflamatório e antioxidante, porém, ele tem uma tecnologia diferenciada no seu processo de extração, patenteada, que não precisa utilizar nenhum solvente para a extração desse composto bioativo e acaba não tendo nenhum produto químico adicionado nessa composição, tornando ele 100% natural e com uma melhor absorção pelo nosso organismo. A dose varia entre 25 a 500 miligramas. Então, qual que é a diferença do Curate para uma curcumina padrão de 95% de curcuminoides? O Curate, ele não tem apenas a curcumina como curcuminoide na sua composição. Então, conforme eu disse para vocês, ele é uma matriz de cúrcuma. Então, ele contém a curcumina como um dos curcuminoides, porém, ele também contém outros compostos bioativos, como tumeronas, o conans, que também são importantes para o benefício terapêutico que ele ocasiona, para a sua eficiência terapêutica. Além disso, ele contém polissacarídeos ácidos, fibra dietética solúvel, ele contém proteínas e outros compostos que façam que ele seja muito mais bioeficiente para o nosso organismo. Então, quais são os grandes problemas da utilização da curcumina? Então, nós sabemos que a curcumina tem uma baixa absorção pelo nosso organismo, então ela tem uma baixa biodisponibilidade, e além disso, ela sofre uma rápida metabolização. Então, ela é metabolizada no metabolismo de primeira passagem. Então, o tempo de meio-vida que ela fica no nosso organismo é curto. Pensando nisso, cada vez mais tem se estudado novas tecnologias e elas estão sendo empregadas para tentar aumentar esses problemas em relação à parte da curcumina. Então, isso inclui nanopartículas, micelas, lipossomas, complexos de fosfolipídios ou utilização da curcumina mesmo com a piperina. Porém, quais são os problemas dessas tecnologias? Muitas vezes os produtos acabam não sendo de uma composição 100% natural, são utilizados alguns compostos que são de origem sintética para tentar melhorar esse processo de absorção, então acaba sendo não um produto 100% natural. Ou então, quando a gente faz um comparativo da utilização da piperina, primeiro, que a piperina ela acaba tendo um desconforto, pode provocar um desconforto gástrico para alguns tipos de pacientes, e ela não melhora a questão de absorção, ela melhora só a metabolização da curcumina. Então, nós temos esses problemas, esses entraves. O Curate, ele veio com uma proposta para uma solução para aumentar essa biodisponibilidade, mantendo uma composição 100% natural. Então, ele é um produto que ele é originário da Índia, né? A Índia hoje ela é referência quando a gente fala em cúrcuma. Ele é o país referência na produção e nos estudos à base de cúrcuma. Então, ele é um produto que ele é feito, ele é elaborado, né, na Índia, e ele tem essa tecnologia diferenciada no seu processo de extração, que é essa tecnologia denominada PNS, que é um sanduíche de matriz polar não polar. Então, todas as partes que são hidrofóbicas, que elas não são solúveis em água, que é o caso dos curcuminoides em si, eles ficam no meio desse sanduíche, ligado por meio de duas matrizes polares não polares. Essa tecnologia PNS permite com que o ativo seja solúvel em água, melhorando a absorção pelo intestino por difusão, melhorando assim a nossa absorção. Então, acaba mantendo essa composição 100% natural com uma absorção muito melhor pelo nosso corpo. Os estudos mostram que essa tecnologia ela melhora a solubilidade e a estabilidade do ativo e tem essa absorção aumentada. Então, mostrando que realmente nós absorvemos mais no organismo e também aumentando o tempo de meia-vida, prevenindo essa rápida metabolização no metabolismo de primeira passagem. Então, esse foi feito um estudo com os indivíduos, foi utilizado Curate 500 miligramas e comparativo com a referência cúrcuma padrão 500 miligramas.
E eles foram avaliados no sangue a concentração de curcuminoides no plasma. Então, ao longo do tempo, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 horas após a suplementação. O que eles conseguiram observar com esse estudo? Que os indivíduos que consumiram o cureite tiveram uma absorção 10 vezes mais quando comparados à curcumina padrão 95%. Então, realmente aumenta essa biodisponibilidade, a gente aumenta essa absorção quando consome na forma de cureite. E também previne essa rápida metabolização. Por quê? Esse estudo também mostra que você consegue manter os curcuminoides uma concentração mais elevada desses curcuminoides no plasma, né, no sangue, por até 8 horas. Então, mostrando que o cureite ele é uma excelente solução para melhorar tanto a biodisponibilidade como também a metabolização quando a gente compara ele com a curcumina. Então, o cureite ele vem com esse apelo de ser 10 vezes mais biodisponíveis. Outro estudo também demonstrou o comparativo do cureite com outras formas, outras tecnologias, como, por exemplo, comparado com os fitossomas, comparado com os lipossomas, ele é cerca de 5 a 6 vezes ainda mais biodisponível do que essas outras tecnologias. Então, hoje, ele tem uma tecnologia muito diferenciada, né, nesse seu processo de extração, que faz com que ele seja muito absorvido pelo nosso organismo. Contraindicação. As contraindicações de cureite são as mesmas contraindicações da curcumina. Então, para grávidas, porque ele tem esse efeito estimulante uterino, pessoas com hipersensibilidade à substância, em casos de cálculos biliares, icterícia obstrutiva, mulheres no período de lactação. São as mesmas contraindicações que são encontradas para a curcumina. Foram feitos estudos para verificar a eficácia terapêutica da utilização do cureite. Então, esse foi um estudo que foi feito com pacientes com artrite reumatoide. Então, foi escolhido a artrite reumatoide por ser uma doença autoimune, que tem como característica ser uma doença altamente inflamatória. E eles pegaram 36 pacientes com artrite reumatoide ativa e dividiram eles em 3 grupos. Então, dose baixa, que consumiu 250 mg de cureite por dia. Dose alta, 500 mg de cureite por dia. E o grupo placebo, que ingeriu 500 mg de amido. Então, eles quiseram verificar qual que seria o efeito da suplementação do cureite em alguns parâmetros de evolução da doença e alguns efeitos relacionados à dor e inflamação. Então, esses indivíduos, eles foram avaliados durante 8 semanas e o que eles verificaram com esse estudo? Que a atividade da artrite reumatoide reduziu, mesmo com a dose baixa. Então, depois desse momento, né, de todo esse tempo de suplementação, os indivíduos apresentaram uma redução de 62% na atividade da artrite reumatoide na dose de 250 mg e de 72% na dosagem de 500 mg. Então, isso realmente mostra que o cureite ele é efetivo em reduzir a atividade da doença, como um ponto bem positivo, já numa dose baixa de 250 mg. O grupo placebo manteve-se estável. Teve uma redução também bem significativa em relação à dor. Então, o grupo de dose baixa, de 250 mg, apresentou uma redução de 62% na dor, e o grupo dose alta de 72% na dor. Então, realmente mostrando a eficácia terapêutica da utilização do produto. Foi avaliado também o PCR, que é um marcador de inflamação aguda. Então, a dose baixa já tem uma redução de 30%, já causa uma redução de 30%, né, nos níveis de PCR, e a dose alta leva uma redução de 51% nos níveis de PCR. Isso a gente consegue observar quando a gente faz essa relação do PCR com a dor. Então, esses indivíduos reduziram o processo inflamatório e isso teve como resultado terapêutico final a redução da dor. Também teve uma redução muito importante e significativa no fator reumatoide. Então, melhorando o curso, né? Mostrando que melhora o curso da doença. Então, tem uma redução de 80% na dose baixa do fator reumatoide e uma redução de 84% na dose alta. Então, esse é um resultado muito importante, porque esses indivíduos eles não consumiram nenhum tipo de medicamento para a artrite reumatoide, um anti-inflamatório, apenas a utilização do cureite ou do placebo.
E a gente consegue observar que só com a utilização do curate, nós já temos um efeito muito positivo em redução da atividade da doença, do fator reumatoide, da inflamação e principalmente da dor, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Então, o curate ele é efetivo em doenças que são altamente inflamatórias. Então, a gente pode pensar em extrapolar isso aí para outras doenças autoimunes, ele vai ter um efeito bem interessante. Câncer também, de um efeito bem importante também para fazer a utilização. Aqui temos algumas sugestões de fórmulas, que nem eu falei para vocês, o intervalo de dosagem de 25 miligramas até 500 miligramas, o que vai depender qual tipo de doença que você vai querer trabalhar, né? Para qual tipo de paciente isso vai ser prescrito, como é que está o estado de saúde dele, como é que está o perfil inflamatório dele, então por isso que ele tem uma grande variedade. Lembrando que dosagens mais altas para dosagens altamente inflamatórias, né? Doenças altamente inflamatórias, e dosagens mais baixas, como um apoio aí antioxidante, um apoio anti-inflamatório, pensando mais em vitalidade, em defesa do organismo. O curate ele pode ser utilizado associado ou isolado, então você pode fazer a associação dele numa fórmula pensando em cuidado articular, em um apoio antioxidante para o organismo, para doença autoimune. Então, ele permite diversos tipos de associação, sempre pensando que ele é 10 vezes mais biodisponível, então eu posso pensar numa dose 10 vezes menor do que eu utilizaria de uma curcumina padrão, sem precisar associar nenhuma piperina, nem nada do tipo para aumentar a sua absorção, porque ele por si só já tem essa característica de ser 10 vezes mais absorvido pelo nosso organismo. Então, ele permite essas associações. Em termos de formas farmacêuticas, ele tem um sabor característico de cúrcuma. Então, ele tem aquela coloração, né, amarelo-laranjada, bem característica da cúrcuma, da curcumina. O sabor é característico. Então, formulação em cápsula ou então em forma de sopa, que você consegue mascarar. Outros tipos de formulação em forma farmacêutica, nós não indicamos por conta desse sabor característico, mas ele permite essas associações. Nós temos trabalhado muito a questão do comparativo, da biodisponibilidade nas nossas redes sociais, então 10 vezes mais biodisponível, prova de que menos é mais, então você usar menos, você tem uma maior ação, uma maior eficácia e um cuidado natural ao longo da vida. Hoje já se fala muito a questão da utilização da cúrcuma no mundo inteiro, então já é um assunto bem conhecido e bem estudado em todo o mundo. Então, é um produto que tem muito cunho científico por trás dele, muita procura e apelo por parte do consumidor final. Pessoal, era isso que nós íamos conversar a respeito do curate. Deixa aí meu convite. Quem ainda não se cadastrou, entra no nosso site, no viafarmanet.com.br, nosso portal do profissional. Você consegue se cadastrar nele, você vai ter acesso a formulações, e-books, receitas, e-book de receita, e-book de formulação, artigo técnico, material dos produtos, textos escritos pelos nossos profissionais parceiros, médicos, nutricionistas, então tem muito conteúdo legal dentro do nosso portal do profissional, além de também deixo um convite para vocês entrarem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nós sempre estamos postando um conteúdo diferenciado aí nas nossas redes para facilitar a vida de vocês aí na farmácia. Ficou com alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar a respeito do curate, eu fico à disposição de vocês, então vou deixar aqui os meus contatos para vocês, pelo e-mail satec@viafarmanet.com.br, pelo telefone do Satec, né, o 11 DDD 11 2067 5706, ou pelo WhatsApp, DDD 11 95777 2696. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato comigo, nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu agradeço o tempo de vocês, obrigada e até a próxima!